Deus abençoe, Deus ilumine o coração de todos nós, que Deus possa nos guiar, nos proteger, nos abençoar e nos livrar de todo mal. Amém? Eu creio na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos realizar a oração da meia-noite em forma de uma palavra. A palavra, ela pode ser uma oração, até porque a palavra do Senhor diz que nós somos libertos, nós somos livres pela palavra. Jesus disse lá em João 15, versículo 3, Jesus disse que nós já estamos limpos pela palavra que Ele nos falou. Amém? E nessa meia-noite eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Diga graças a Deus. Você que está participando dessa mensagem conosco, você vai fazer dessa mensagem, dessa palavra, a sua oração. Porque a palavra do Senhor diz que ela tem poder, a palavra do Senhor é espada de dois gumes, capaz de dividir corpo, alma e medula, né? Dividir corpo e alma e medula. Ou seja, a palavra do Senhor, ela transforma, ela liberta, ela transforma o coração do homem. E aqui no capítulo 3 de Mateus, diz assim, a pregação de João Batista. João Batista foi um profeta. O Novo Testamento só teve 2 profetas, Jesus e João Batista. Profetas é aqueles que profetizam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma profecia. Então nós vamos entender aqui nessa mensagem, nessa palavra, o que é o Evangelho. O que é o Evangelho que muitos estão deixando de pregar nos dias de hoje. Muitos estão deixando de pregar esse Evangelho nos dias de hoje. Por isso é que nós temos visto tanta coisas precárias, catástrofes, né? Fome, doenças, enfermidades incuráveis, separações, brigas, contendas, porque a palavra de Deus, infelizmente, não está sendo anunciada da maneira concreta. Diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Deserto, já está dizendo tudo, né? Deserto. Lugar que durante o dia é calor, acima de 50 a 60 graus, e durante a noite é 10 graus abaixo de zero, né? Ou seja, de dia é um calor imenso e de noite é um frio imenso. Deserto é um lugar que não tem sombra. Deserto é um lugar que não tem água, não tem comida. Aqui dá para vocês ver que o lugar que João Batista ele pregava no deserto, né? Quem quer ir para o deserto nos dias de hoje? Eu não vou dizer ninguém porque isso não existe. Tem pessoas que ainda têm força de vontade de ir para o deserto. Mas a maioria quer sombra, quer maná, quer momentos felizes e bons. Então, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos. E dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto.
Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Qual é a função do pregador? Qual é a nossa função? A nossa função é preparar o caminho para o Senhor vir e endireitar as veredas daqueles que estão tortos. A nossa missão é preparar a volta do Senhor Jesus. É preparar os irmãos, a igreja, para a volta do Senhor Jesus. É procurar endireitar os caminhos tortuosos das pessoas. E como é que se endireita o caminho tortuoso das pessoas? É ensinando dentro da palavra. É não levar o povo a ser avarento, a ser soberbo. É não levar o povo a não ser egoísta. É levar o povo a não procurar Jesus só pelo que Jesus faz, só pelos milagres, só pelos bens que Jesus tem, né? Que Jesus faz. Então, a palavra do Senhor diz: preparai o caminho do Senhor. João Batista, ele preparou o caminho de Jesus. Ele preparou o caminho de Jesus para a sua primeira vinda, né? E hoje nós temos uma obrigação de preparar o caminho do Senhor para a sua segunda vinda, que é a mais importante ainda, que é a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Então, o nosso dever é o quê? É preparar o caminho do Senhor. Ou seja, preparar o povo para a vinda do Senhor, né? E endireitar as suas veredas. O que é endireitar? É consertar. E o que é vereda? Caminho. A vereda é o caminho. Então, a minha obrigação é preparar você, meu irmão, é preparar você, minha irmã, para o caminho do Senhor, para a volta do Senhor. Eu não tenho que preparar você para ter sua casa própria, para ter seu marido de volta, para ter sua conta bancária, para sair do cheque do vermelho. Não. Isso vem naturalmente. Isso acontece de acordo com o seu trabalho honestamente. Prosperidade nesse mundo vem por um trabalho digno e honesto. Amém? Agora, o meu dever é preparar o caminho do Senhor. Quando a Bíblia diz preparar o caminho do Senhor, é preparar os irmãos para ter um concerto com Deus. Aí diz assim: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João Batista veste de pelos de camelo e um cinto de couro. Sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saía até com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. Irmão, o meu dever é levar você a se conscientizar dos seus pecados, para que você venha confessar os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Produzir fruto de arrependimento. Pronto, só até aqui. O que é produzir fruto de arrependimento? Alguns pregadores aí, avarento, materialista, diz assim: tem que ter fruto. Irmão, esse fruto que a Bíblia está dizendo aqui, de João Batista, é fruto de arrependimento. É aquele que pecava e se arrependeu e não está mais praticando o pecado. Fruto de arrependimento é aquele que roubava e não rouba mais. É aquele que se prostituía e não se prostitui mais. É aquele que adulterava e não adultera mais.
é aquele que mentia e não mente mais, é aquele que fofocava e não fofoca mais. Fruto de arrependimento é aquele que sugava o sangue do funcionário ou dos funcionários e hoje não suga mais. Fruto de arrependimento é aquele que roubava o seu patrão e hoje não rouba mais. Fruto de arrependimento é aqueles que fazia tudo errado e hoje teve um conserto com Deus. Irmão, isto é o evangelho. Isto é o evangelho de Cristo. Não existe outro evangelho. Por isso que eu digo sempre que eu estou pregando, não existe quase igreja que prega o evangelho da sã doutrina. Existe pouquíssima. Eu acredito que de 100 igrejas, o máximo 3 ou 4 ou 5 prega realmente o reino da salvação, né? Produzir, pois, fruto de arrependimento. Então nós temos, qual é o meu dever? Endireitar as veredas, endireitar os seus caminhos, não eu endireitar, mas levar uma palavra para você se conscientizar do seu pecado. Irmão, não se preocupe com vida material. As bênçãos materiais vêm gratuitamente, naturalmente, normalmente. É só você fazer as coisas honesta, direita, diante de Deus e diante dos homens. Não precisa você estar preocupado com campanhas, com correntes, né, para você receber as bênçãos de Deus nesse mundo. Por quê? Porque as bênçãos de Deus nesse mundo vêm pelo um fruto de arrependimento, vem pelo trabalho honesto, pelo trabalho digno da sua parte. Pode ter certeza que Deus está fazendo a obra na sua vida. Apenas vamos endireitar, vamos preparar o coração das pessoas para a volta do Senhor Jesus, para a volta do Senhor. Vamos endireitar as veredas, vamos endireitar os nossos caminhos, vamos produzir fruto de arrependimento. Veja que o profeta João Batista, ele profetizava arrependimento, ele pregava arrependimento a ponto do povo chegar até a ele e dizer assim: João, me batiza. Chegava ali fariseus, né? Muitos fariseus chegavam ali para observar, fariseus, saduceus. Sempre tem aqueles críticos, né? Sempre tem aqueles críticos, perseguidores, mas João estava pregando o reino de Deus. João Batista estava preparando o caminho do Senhor. Irmão, se arrependa dos seus pecados, procure consertar suas veredas, procure andar no caminho da santidade e pode ter certeza que a sua vida financeira, Deus está cuidando, a sua saúde, Deus está cuidando, tudo que lhe pertence, Deus está cuidando. Não se irrite quando você ouvir falar dos dízimos. Não se irrite quando você ouvir falar das ofertas. Porque isso é que faz você prosperar. Não estou falando de ser salvo, não. Sua salvação é pela obediência. Né? Então, o que nós devemos fazer? Obedecer a palavra de Deus. Não critique dízimo, não critique oferta, não critique o batismo, não critique a Santa Ceia, não critique nada que a palavra de Deus fala, porque a sua felicidade, a sua graça está dentro da palavra de Deus. João Batista ensinava: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento. Eu fiz isso, meu pai me perdoe, eu me conserto, não vou fazer mais. Não é isso que você vê por aí. Você que está com cheque no vermelho, você que está com cheque sem fundo, você está desempregado, você que está abandonado. Calma, não precisa disso. Jesus nunca pregou isso. Jesus nunca pregou isso. Jesus pregava fruto de arrependimento como João Batista. Se você colocar essa palavra no seu coração, Deus, ele vai te abençoar. Seja fiel diante de Deus, diante dos homens. Faça as coisas corretas. Toma uma decisão da sua vida nessa madrugada. Deixa Deus cuidar da sua vida. Amém? Ou nessa madrugada, ou nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Eu não sei que horas, meus irmãos, está participando desta mensagem.
Mas uma coisa eu digo para você, acalma o seu coração, porque vai vir muitas coisas dolorosas aí na frente, vai vir muitas punições, vai vir muitas dores, tristeza, mas enquanto o homem não se arrepende, quando o homem se arrepender, essa punição vai ser cessada. Não existe, irmão, Deus não pune ninguém se alguém se arrepender. Se Deus pune o homem enquanto o homem é egoísta, enquanto o homem não se arrepende. No momento que Deus vê que o homem se arrependeu dos seus caminhos, que o homem pertence, depende de Deus, as coisas é mudada. Deus vai te poupar dessa punição. Pode ter certeza disso. Se arrependa. Busque força em Deus. E você vai ser muito abençoado e muito abençoada. Que Deus abençoe.